A paz do Senhor, meus irmãos, a graça e a paz, saúde da parte de Deus, seja toda a igreja, Assembleia de Deus da Água Limpa. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com os irmãos, mesmo que eu não estou gravando esse vídeo de manhã, não é ao vivo, mas eu te desejo um amanhecer com Deus. Isso é bastante para que o seu dia seja perfeito. Aproveita aí o conforto do seu lar, nessa EBD, tá? Daqui a pouco você aperta os cintos aí, com seu cafezinho na mão e a Bíblia na outra mão, né? A palavra do Senhor tem que estar aí pertinho da gente, a gente poder acompanhar. É um privilégio, uma honra estar com os irmãos, tá? Agradeço desde já o privilégio, pastor Dixon, né? Todo o ministério, a confiança, a Daniele, minha cunhada, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta manhã, tá? Acho que nós temos que fazer isso, né, irmãos? Abrir o nosso lar para as coisas de Deus, né? Para o aprendizado de Deus. Não deixa de dar o teu, né? Vamos fazer igual os blogueiros, né, que fazem, né? Dá o teu curtir, compartilha esse link com alguém, tá bom? Com certeza a gente vai estar aprendendo mais sobre o Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na igreja, no mundo, né? Como ele vem se revelando ao homem, né? Vamos lá? Vamos os cintos apertados aí, tudo certinho, né? Cada um na sua poltrona, seu café na mão, a Bíblia no outro. Vamos que vamos. Amados, essa é a primeira lição do trimestre, lição bíblica, né, com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Comentarista é esse pastor aí do Bigode Grosso, assembleano, pastor Ezequias Soares. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Foi buscar em outras fontes, mesmo sendo assembleano. Pensando que eu não sei. Ele tem extensões aí em hebraico, grego, latim, né? Tudo que pensar de idioma. E tem vários livros publicados pela Assembleia de Deus. E também ele faz parte da Comissão de Apologética da Assembleia de Deus, tá? Da Convenção Geral da Assembleia de Deus. Então, ele é o nosso comentarista do trimestre, tá bom? Tudo que os irmãos verem aqui sobre essa doutrina do Espírito Santo, do pentecostalismo, é graças aos comentários aí do pastor Ezequias Soares, tá bom? Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, se não me engano, em Jundiaí, São Paulo, tá? Só para efeito de conhecimento dos irmãos. Tá bom? Tranquilo? Amados, pentecostalismo, assembleano, né? Roxo, né? Do regime xiita, sunita, talibã. Irmão, aí eu fui dar uma aula para o jovem, para adulto, e ninguém soube me responder o que é pentecostal. Então, eu queria que seus irmãos colocassem aí, eu vou estar vendo a aula amanhã de manhã, provavelmente. Eu queria que os irmãos colocassem para mim aí o que é ser pentecostal. Não adianta estudar o verdadeiro pentecostalismo, né? E se ele está falando que é o verdadeiro porque tem um falso, né? Mas a gente não pode julgar, né? A gente tem que obedecer a Deus, Espírito Santo, né? Não estamos aqui para julgar. A gente deve julgar as profecias e não o profeta. Para julgar o profeta já tem um acima de todo o nome, né? Um homem acima de todos os homens, que é o nosso Deus. Vamos lá? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amados, o pentecostalismo, eu gosto muito de falar um pouco mais dinâmico, né? Algo mais didático. Vem da palavra penta. O Brasil é 5 vezes campeão do mundo, então ele é pentacampeão. Tá? E pentecostalismo vai fazer alusão aos 50 dias após o dia da Páscoa, a festa da Páscoa, uma das festas do calendário judaico, a qual vai chegar na festa de Pentecostes, onde vai se cumprir ali em Atos 2. E veio do céu como um som, o Espírito Santo veio do céu no som, como um som do vento veemente, impetuoso, invadiu aquele lugar, né? E de maneira que as pessoas falavam, aí vai ser o que a gente chama, a teologia chama de glossolalia, né? Que foi aquele fenômeno de idiomas, né? As pessoas vão dizer que eles estavam bêbados de suco de uva, porque mosto é o suco de uva, é o vinho sem fermento. Então, eles vão ver galileus, aqueles broncos, né? Brabos, que tinham pouco estudo na época, falando em outros idiomas.
né, de maneira que o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Então, é algo, fenômeno maravilhoso que marcou, né, a festa de Pentecostes. Né? Logo depois Pedro vai pregar e mais quase 3.000 pessoas aceitam Jesus, né? E por aí vai. É o início da igreja, né, irmão? Quando Deus envia para nós o Espírito dele, né? O Espírito Santo para morar, para estar conosco em plena comunhão, tá bom? Vamos passar? Conhecemos o pastor Ezequias, já sabemos que é pentecostal. Partiu! Aí vem as lições do trimestre, tá, irmão? Lição número 1 começando hoje, 3 de janeiro, tá bom? Aí os restantes das lições, aí, irmão, eu vi aí escorrido aí, tá bom? Fazendo sempre propaganda e alusão aí da nossa igreja, né? Que Deus venha abençoar a nossa igreja, cuidar de nós, irmãos, possamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Aí vem a lição, uma pessoa do Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo, né? Aí eu botei, não sei se os irmãos estão vendo lá, é uma pomba, e aqui também tem uma pomba. Opa, irmão Walter, isso é um enigma? É uma mensagem subliminar? O que é isso aí? Uma mensagem oculta? Não, irmão, tá claro. Quer dizer que o Espírito Santo ele habita no meio da igreja. Né? Isso é uma maneira... Porque a pomba não é o Espírito Santo. Quero que os irmãos entendam isso, a gente vai aprender isso mais à frente. Ela é um símbolo, e não é só a pomba. É a pomba, é a água, é o vento, né? A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos partir. Estou dando spoiler já do final. Nunca vi. Textual, irmãos. Vamos ler junto aí na sua casa? Vamos lá? 1, 2, 3. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais, irmãos. O que faz entristecer o Espírito Santo? Vamos aprender. A verdade prática diz assim, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Só a palavra, irmão. Não tem outro livro, tá? Não, teologia sistemática de Berkhoff, teologia sistemática de Norman Geisler. Não, somente a Bíblia, tá bom? Até porque esses livros teológicos também se baseiam na palavra do Senhor, nas Escrituras. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Irmãos, então, nós somos pentecostais, cremos na verdadeira identidade, nas obras do Espírito Santo, né? Agora, eu sei que é ser pentecostal, né? Penteca, igual o meu presbítero Dixon, meu cunhado, fala, né? Eu vou chamar de cunhado. Penteca, os penteca! Tá bom, irmãos? Nós vivenciamos isso, em que nós acreditamos que a terceira essência do homem, né, que é o espírito do homem, né, se comunica com Deus. Né? Nós vamos ver em Gênesis que os animais eles possuem corpo, né, e alma, os desejos, né, de sobrevivência, mas o homem ele possui espírito, com letra minúscula, tá? Que se comunica com Deus. Tá? É o espírito que nos faz essa comunicação com Deus. Tá bom? Vamos seguir? Tópicos da lição. Vamos ver alguns tópicos da lição aqui, tá bom? Discorridos, o que a gente vai falar. Tá aí, só para os irmãos acompanharem um pouquinho. Tá a nossa revista aqui embaixo. Beleza? Eu vou partir aqui para a gente não perder muito tempo. Tem mais tempo aí, mais coisa boa aí para frente. Vamos interagir aí. Eu pergunto, o Espírito Santo é uma pessoa? É uma força ativa de Deus? O que ele é? É algo que emana do céu? É algo que às vezes nós não entendemos? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo pode ser adorado? Irmão Walter, pergunta teológica. O Espírito Santo pode ser adorado? Então, vamos responder algumas dessas perguntas hoje. E o cristianismo é politeísta, monoteísta, por quê? Porque quando eu falo do Espírito Santo de Deus, eu falo de Deus e falo de Jesus. Eu falo da triunidade. Três com uma ousia, ou uma essência, ou uma plenitude, uma substância, consubstanciais. Tá? O cristianismo é politeísta, irmãos, dois motivos que faz Deus escolher a nação de Israel como nação, a nação da promessa, a qual ele prometeu, Irmãos, uma é que Israel, Deus é o Deus de controvérsias, Ele trabalha com o que é ilógico. Ele pega uma menor nação e transforma na maior nação. Hoje Israel
uma nação muito nova, muito moderna, de 1958. Né? E se nós pararmos para analisar, nós vamos olhar em volta de Israel, territorialmente, é um dos menores países da região, se não o menor. Mas você vê que nenhum muçulmano, nenhum árabe se atreve a invadir Israel. Sabe por quê? Porque está protegido pela mão do Senhor. Está protegido pela mão do Senhor. E o segundo motivo que Deus escolheu a nação de Israel é porque naquela época era a única nação que só adorava a um Deus. Eles eram monoteístas. Tá? E Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Amém, meu irmão? Vale um amém, glória a Deus aí? Vale, né? Vamos seguir. Dentro da introdução, a primeira lição vai nos mostrar uma visão geral, tá? Sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, é uma geral, mas ao longo das lições, até a 13, vamos ver que vai dar uma aprofundada, tá? Vai dar alguma aprofundada maior aí no Espírito Santo, tá bom? Seguiu. Tópico 1, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A respeito da divindade, ele vai falar aí, eu botei até do lado aí, né? Uma conversa de alguém mais experiente, ensinando alguém menos experiente, dizendo, veja, o Espírito Santo é Deus. E eu vou colocar isso aqui para os irmãos depois. Aí eu coloquei embaixo, que isso está na revista, escrito assim, a deidade, eu coloquei entre parênteses, irmão, divindade. Por quê? Nós temos que ter muito cuidado, né, na tradução aí de algumas coisas, por isso que depois eu vou conversar com o pastor Ezequiel Soares, comentarista da lição, porque a deidade, ela vem do latim datis atis, tá? Que é um substantivo feminino. É como se eu dissesse deusa, tá? E Deus não tem sexo. Deus não tem tempo, ele é atemporal, né? Agora eu teria que usar uma palavra específica comum de dois gêneros, a divindade, né? Assim como a gente usa o estudante, a estudante, uma palavra que é comum de dois gêneros. E a divindade eu não estou dando relação, artigo, né? Definindo como masculino ou feminino. Masculino ou feminino não cabe aí. Então, a deidade, ela é feminino. É como se eu estivesse falando Deus. Então, toda vez que o irmão vê aí, a deidade e a divindade do lado, tá bom? Tranquilo? Eu estou por conta, na minha conta aí, eu estou colocando isso aí, tá bom? A deidade, a divindade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, faltou um Szinho ali, desculpem. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Vou explicar aos irmãos por quê. No primeiro concílio de Constantinopla, ano 381 depois de Cristo, é que ocorre a confissão da divindade do Espírito Santo. Irmão Walter, pergunta teológica. O que é concílio? Vamos lá. Os concílios ou sínodos, teve agora um recentemente, o Sínodo da Amazônia, Sínodo da Amazônia. São grandes reuniões ecumênicas em que cristãos de todo o mundo se reúnem para debater uma questão teológica ou litúrgica, ou debater o cânon bíblico, ou diversas situações. Tá dentro desse primeiro concílio de Constantinopla, houve várias complicações, várias polêmicas. Tá? E uma das polêmicas que teve aí foi o arianismo, né, sustentado pelos seguidores de Ario, dizendo que Jesus não é Deus por causa da natureza humana. Aí isso é a coinerência, né? A gente entra na união hipostática. Eu não quero me ater a isso aí, tá bom? Não vou ficar nessa questão teológica, senão fica muito teológico. Não quero complicar. Eu só quero que os irmãos entendam que a confissão da divindade falava-se muito de Jesus, sobre a natureza dele, a hipóstase, né? Jesus tem a natureza humana e divina, e isso está na palavra, tá, irmãos? Nas epístolas paulinas, Paulo vai escrever que ele tomou forma de Deus, forma de homem, perdão, correção, tá? Ele tomou forma de homem. Se ele tomou forma de homem, ele sentiu dor como eu, como você. A gente sente aí ao longo da nossa vida. Tá bom? E aí que ocorreu a confissão da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo como Deus também, tá bom? Vou explicar isso aí melhor ao longo da aula aí para os irmãos entenderem. Aí, dentro desse primeiro concílio de Constantinopla, esses quatro teólogos, né, muito famosos, considerados pais, um dos pais da igreja também, porque formaram ali aquela situação doutrinária, né, da igreja,
eles vão debater ali a doutrina formal da Trindade. E eles vão elaborar isso e apresentar nesse primeiro concílio de Constantinopla, tá bom? Aí vai Atanásio e seus amigos Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Basílio de Cesareia, ele era veementemente credor, né, no primado papal. Nossa, o Papa é uma... né? E a gente sabe que o Papa é um ser humano como nós. Né? Vemos aí que o Papa se equivocou em um dia desse, né? Em algumas questões aí doutrinárias, né? Foi bem questionado por algumas decisões que ele tomou. A verdade é que Jesus está voltando, é breve a sua vinda, e a gente tem que entender isso, né? E esse Gregório de Nissa aí, ele é seguidor de Orígenes, aquele egípcio Orígenes, né? Que vai, alguns teólogos vão, ele cria veementemente no primado papal, e Orígenes alguns livros dele vão dar a entender que ele era a favor da reencarnação por várias vezes, né? O espírito ele reencarna várias vezes. E a verdade não é essa. A Bíblia não nos dá esse entendimento, tá bom? Não nos dá essa brecha aí, tá? Partiu. Aí da divindade do Espírito Santo está clara na fórmula batismal. Batizando-as em nome do Pai e do Filho, tem uma aditiva aí, o E, e do Espírito Santo. Tá? Então, nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Tá? Entendeu? O singular aí, analogia. Em Mateus 28, 19. Tá bom? Vamos seguir. E aqui nós vamos encontrar no batismo de Jesus o momento em que os três se encontram, né? Numa ordem territorial, vamos dizer assim, Deus Pai no céu, Espírito Santo descendo, conforme um símbolo, né, do Espírito Santo descendo sobre Jesus, e Jesus aqui na terra se batizando, né? O batismo de Jesus deixa muito clara a existência da triunidade. Mateus 3,17. Vamos entender melhor a triunidade no próximo slide aqui. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eita, somos templo do Espírito Santo, sendo que ele habita em mim. Olha quanta coisa a gente traz. Assim habita no crente o Deus trino e uno. Deus três, um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo são uma mesma... Eita, a palavra de novo. Né? Não vou dizer isso. Né? Mas é uma mesma deidade, divindade. Tá bom? Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Tranquilo? Triuno, irmãos. Triuno. Mesma essência. Como eu falei, ousia no grego. Tá bom? Vamos andar. A personalidade do Espírito Santo. A Bíblia revela, aqui embaixo, tá? Primeiro, revela os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo. Os principais são intelecto, emoção e vontade, mas tem umas reservas quanto a isso. Por quê? Todo escritor da Bíblia, irmão, quando ele vai escrever a palavra, ele vai escrever algo perto do que realmente é, para que a gente entenda. Vamos para um exemplo? Quando João está na ilha de Pátimos e ele tem aquela situação de ver o céu, né? Ele vai escrever. Quando ele vai escrever, ele não escreve, não, eu vi ruas de ouro. Não, eu vi ruas como de ouro. Né? Algo comparativo, perto do que ele viu. Talvez, irmão, irmã, exista pedras preciosas, metais, que não existem no céu, que não existe na nossa tabela periódica. É algo que não foi, que o homem não tem conhecimento e a gente vai ter lá quando chegar. Ô, glória! Tá? E uma das coisas que a gente tem que ter nossas reservas é quanto a isso. Por quê? Porque é quando eu atribuo sentimentos humanos a Deus, personalidades humanas a Deus, morfologia humanas a Deus. Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte. Deus tem mão? Eu faço essa pergunta para você. Se nós vamos entender que o ruá é ar em movimento, Deus é espírito, ele não tem mão forte. Mas o escritor, para que você entenda melhor, ele vai e coloca Deus com mão forte, né? Tirou o povo do Egito. Tá bom? Isso aí é antropomorfismo. Tá? E o antropopatismo é quando eu atribuo sentimentos humanos a Deus, né? Aí vai falar, o espírito é inteligente e raciocina, para você entender, né, que ele é uma pessoa. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer.
Aí tá as passagens bíblicas, depois você vê o vídeo de novo aí, tá? Com a palavra na mão, vai acompanhando. E vontade, ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo se dirigisse a Bitínia, tá bom? Ele conduziu, né? Vai pela minha vontade aqui, porque é isso que eu quero. Né? E a gente não é doido de desobedecer. Aí chegou naquela etapa que eu falei para os irmãos que eu ia apresentar aqui alguns símbolos do Espírito Santo. Né? Ele, ali a pomba, o vento, a água, o azeite, selo e fogo. Né? A brandura e doçura de uma pomba. Né? A imprevisibilidade do vento. Né? A gente não sabe para onde ele vai, porque a gente não vê a purificação e a saciedade da água. Né? A utilidade, frutificação, né? Do azeite. O azeite era utilizado também para iluminação. Se não sabe, fica aí a curiosidade bíblica. O selo, como óleo, né? Azeite com óleo, como óleo. O selo, né? O Espírito Santo como selo, né? De possessão, de posse. Nós pertencemos a Deus, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E o fogo, que é o zelo, a purificação. Ele queima, aquece, ilumina, espalha e purifica. Maravilha, glória a Deus. É isso aí, irmãos, alguns símbolos do Espírito Santo. Vamos partir? Aqui embaixo, o Espírito Santo distribui conforme a sua vontade. Não é sua não, tá? Não é sua não. É a dele. A dele que está dentro de nós, né? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí, com outra tradução, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, tem vontade. Ele faz o que ele quer, tá bom? Há alguns atributos divinos, irmãos, tem os incomunicáveis e os comunicáveis. O que revela isso para nós? A palavra. Talvez tenha atributos aqui que o homem não consegue tangenciar, não consegue tocar, não é tangível ao homem, tá? Aí tem aí os incomunicáveis e os comunicáveis. Irmãos, a lógica de Deus é extremamente ilógica para o homem, tá? A gente precisa entender isso. Não podemos fugir disso, tá? Irmão, o que você quer dizer? Não estou entendendo nada que você está falando aí. Porque Deus, ele trabalha com controvérsias. Quando o homem pensa que não pode, Deus pode. Quando o homem pensa que não dá, Deus faz dar. Quando o homem pensa que essa praga vai matar e adoecer, não, Deus, não, está no meu controle, está no meu domínio, aleluia. E aí esses atributos aqui, né, estão aí do lado, os comunicáveis e os incomunicáveis, vão dizer para nós alguma coisa sobre Deus, mas eu creio que Deus tenha mais atributos, né, na qual nem a Bíblia cita. Eu creio nisso. Tenta imaginar alguém que tem poder para fazer toda coisa, todas as coisas. Tenta imaginar um ser que é eterno, porque tudo para nós, a lógica é o quê? Eu tenho um óculos, né? Um óculos, é com o óculos do pastor, tá, irmão? Estou na sala dele aqui, estou debaixo da bênção dele, tá? Eu pego o óculos, alguém construiu esse óculos, ele teve um início. Aí um dia ele vai se deteriorar, né? Vai sumir, vai acabar, né? Porque é perecível, perece, tem um início e um fim. Tudo para nossa mente é assim. Agora imagina um ser que ele sempre existiu, existe e sempre existirá. Esse é o nosso Deus, meu irmão, que é eterno. O homem toda hora mudando, né? O homem toda hora muda de posição, muda de ideias, muda. E um ser que nunca mudou, não muda e não mudará. Tenta imaginar isso. Você não consegue. É algo ilógico. A nossa mente não alcança esses atributos de Deus, né? Mas Deus, com toda a sua magnificência e amor e bondade conosco, irmãos, nos revela, nos permite revelar, né, algumas desses atributos. Amém, queridos? Maravilha? O Espírito Santo está falando com você e está falando comigo aqui dando aula. Ministrando essa aula aqui, servindo os irmãos. Essa que é a alegria, irmãos. Eu creio que a aula, né, principalmente da igreja, a educação cristã, ela é um agente transformador de mente, da sociedade. É um bom professor, ele consegue produzir a metanoia, que a Bíblia fala, a mudança de mente, a mudança de ideias. E o professor ele é facilitador do processo ensino-aprendizagem, né? Está aqui para facilitar. Essa é a minha função aqui hoje, irmão. Não foi fácil estar aqui não, tá? Hoje a gente conversa aí. A Daniela sabe disso. Vamos seguir? Senão a gente vai ficar aqui muito no que não é importante. Vamos partir. Síntese do tópico 1, estamos encerrando o tópico 1, graças a Deus, estamos no tempo.
a Bíblia revela a deidade, botei divindade de novo, absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e os seus divinos atributos. Amém? Tranquilo? Tudo em paz? Conseguimos chegar até aqui? Todo mundo sobreviveu ao coronavírus? Né? Graças a Deus, irmão. Você está vivo aí, é porque o Espírito Santo cuidou de você, te protegeu, irmão. Aleluia. Ele cuida de nós. Tópico 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Opa, caramba. Agora vai entrar literalmente no primeiro concílio de Constantinopla, né? Vamos lá? De cara a gente vai pegar aqui já a pericorese. Tá? Irmão, Walter, que peri o quê? Esse palavrão aí tá me xingando, irmão Walter. Tem que essas palavras carioca lá para cima de mim? Não, irmão, não é isso não. Tá? Pericorese é um termo que foi... Eu vou ler aqui, mas vou explicar. É um termo desconhecido no meio evangélico, mas ele vai expressar a relação intratrinitariana do Pai, Filho e do Espírito Santo. A habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Estou falando da Trindade porque isso está no texto, tá, irmão? Mas eu tenho um pouquinho das minhas reservas com a palavra Trindade, irmão. Vou entender por quê, tá? Vou justificar aqui. Estou debaixo da bênção do pastor, tá? Conversei com ele antes. Aí João Damasceno é um teólogo. Ele viveu no ano de 675 a 729 depois de Cristo. A gente sabe que aumenta os anos quando vai, né? Depois de Cristo, né? Ele estava estudando, escrevendo ali seus pergaminhos, né? Suas escritas, os seus estudos. E dentro dos seus estudos, ele vai com a janela aberta, ele começa a ouvir um barulho. Barulho, caramba! O que é isso? Ele foi ver o que era o barulho. E era um grupo de crianças brincando de pericorese. Bom, Walter, vai, explica aí. Não sei se algum irmão conhece, alguma irmã. Eu não conheço, confesso, irmãos, que eu não conheço. Já brinquei de taco, de carniça, pique-esconde, pique-teco, pique-tapo, polícia e ladrão que eu mais gostava. Né? E aí vai, né? E aí vai. Mas esse negócio de pericorese eu nunca não sei. Só se as mulheradas aí souberem, eu não sei não. Nunca brinquei nesse troço não, porque né, a teologia vai dizer que é uma brincadeira, né? João Damasceno houve uma brincadeira de roda. E as crianças estavam brincando de roda, de maneira que tinha sempre uma criança no meio. E as crianças, com a mão dadas, né, começavam a rodar em volta daquela criança em forma de uma roda e uma criança no meio. Em determinado momento, aquela criança que estava no meio assumia a posição de alguém da roda e alguém da roda ia para o meio. Ou seja, era uma intrarrelação, né? Era uma pericorese, era uma volta por dentro dela mesma. É algo que se relaciona. Entendeu? Analogia. E nós vamos ver lá no desenho. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito, o Pai não é Deus. Mas um é, outro, né? São e não são. Né? Formam o mesmo Deus em essência. Tá bom, queridos irmãos? Trino em uno. Entenderam isso? Deu para ficar tranquilo? Eu vou dar mais uns exemplos ali para frente, os irmãos vão entender melhor. Aí alguns exemplos de pericorese, tá? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Olha só, Jesus dizendo para Deus o glorificar, ou seja, o Pai glorificando o Filho. Né? Aí embaixo, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha, né? Os dois se relacionando, algo intrinsecamente ligado, intimamente ligado, né? Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. Olha aqui que nós vamos encontrar, hein? Vamos encontrar os três Espíritos, tá? Porque Deus não-las revelou pelo seu Espírito, letra maiúscula, tá? Porque o Espírito, letra maiúscula de novo, tá? Penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É Ele que revela, é Ele que vai nos dar esse conhecimento dentro dessa relação, né, dos três, tá bom? Partiu a pericorese, mais uma explicação, aí vai dar o exemplo ali do Sol lá embaixo, né? É uma pericorese, ele produz luz, energia e calor, dentro de um mesmo ser, né? Três efeitos aí por uma mesma substância, não estão entendendo? Consubstanciais, tá? O nosso espírito, alma e corpo, nós possuímos os três, né? Na alma está a vida, né? A alma que pecar, essa morrerá.
né? Mas o Espírito é o que nós utilizamos para nos relacionar com o Pai, né? Orar, jejum, né? Esse relacionamento, as visões, sonhos, é algo do nosso espírito, não é da alma e nem do corpo. E o corpo, os irmãos já sabem, né? Ele não deixa de ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, tá? No nosso corpo, tá bom? Vamos lá? Aí vai falar mais um pouco do relacionamento íntimo, né? Das 3 pessoas divinas. Vamos passar. Eita, meu Pai do céu, aqui o negócio vai começar a esquentar a chapa aí, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Irmão, esse livro diz assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Ele vai falar dessa triunidade, tá? Crendo em um só Deus. Por isso que nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, tá bom? Um subsistente em 3, tá? Não são 3 deuses, não são um foi para isso, não, missões diferentes, a mesma essência, os mesmos atributos, mas cada um com propósito diferente. Você não vai ver Jesus dizendo, façamos um homem em mais semelhança. Você não vai ver o Espírito Santo morrendo na cruz. Você não vai ver o Espírito Santo dando uma palavra de vida, de inspiração, de criação. Palavra de criação que foi o Logos ao homem, não quem dá é o Deus Pai. Né? Mas Jesus, Deus Filho, né? Morreu por nós na cruz. E o Deus Espírito Santo está conosco, Consolador, né? até que se fim os dias. Na verdade, para sempre, né? Nós vamos ver à frente aí. Tá bom? Irmãos, algo muito contestável, tá? Dentro da Assembleia de Deus, é porque na Bíblia não existe, não consta na Bíblia a palavra Trindade. Por isso eu tenho um pouquinho das minhas reservas com essa palavra. Tá bom, irmão? Muita calma nessa hora, não me interprete mal, nada disso, tá? Sou assembleano e acabou, né? Minha regra de fé não é a declaração, tá? Não é a declaração, tá? Minha regra de fé é a palavra do Senhor, e sendo a palavra do Senhor não encontra na palavra Trindade, eu tenho as minhas reservas. Mas eu tenho as minhas reservas e vou justificar por quê, tá bom? Vamos lá? Pensa comigo aí. Irmãos, tudo que possui o número, o ser humano automaticamente ele emite juízo de valor, tá bom? Suponhamos aqui, vamos fazer uma corrida, né? A IADAL vai fazer uma corrida, os membros da IADAL. Aí vai ter uma corrida. Aí tem os caras mais magrinhos, né? As irmãs, né? Aquele negócio todo, né? Cada um na sua modalidade, sua idade, e nós vamos dar prêmio. Nós vamos dar 3 prêmios. Um prêmio para o primeiro colocado, outro prêmio para o segundo colocado, e outro prêmio para o terceiro colocado. Irmão, quem me responde? Quem vai querer correr para ser terceiro lugar? Quem vai querer ganhar? Você prefere o prêmio do primeiro lugar ou do terceiro lugar? Essa é a pergunta para você. Logicamente, você vai querer o do primeiro lugar. Você vai querer a medalha de ouro, né? Porque vai ganhar a medalha de ouro, o outro vai ganhar a medalha de prata e o terceiro vai ganhar a medalha de bronze. Tranquilo? Aí, meu cunhado Dixon, meu braço, ele fala, Walter, pô, cara, tá no Rio? Eu falei, tô. Pô, vim aqui e tal, tô passeando. Tu tá em Rio Pombo? Eu falei, não, tô em Rio Pombo. Aí tá aqui em Rio Pombo. Pô, cara, eu vou fazer um churrasco lá em casa. E, glória! Bom, o churrasco do meu cunhado é um dos melhores que nós temos. Estou aqui elogiando porque, além de eu amá-lo muito, né, de amá-lo muito, ele arrasa no churrasco. Irmãos, o Dixon de repente me chama, pô, cara, aí. Pô, mas eu tenho que ir tranquilão, mas vai rolar carne aqui, pô, um churrasco de primeira, tá? E eu vou fazer aqui, comprei uns 2 quilinhos de capa de filé, comprei aqui 3 quilinhos de músculo e comprei uns 5 quilinhos de, sei lá, colchão duro. Irmão, automaticamente a minha cabeça, cara, esse cara não quer o meu bem. Porque na minha cabeça está dizendo que isso aí é carne de terceira. Eita, irmão, eu já estou entendendo o que você está querendo dizer. Irmãos, automaticamente nós vamos achar que tudo que é terceiro é menos qualificado que segundo, que é menos qualificado que primeiro. Irmãos, quero te dizer que o Espírito Santo ele não é menos do que Jesus. Jesus e o Espírito Santo não são menos de Deus. E eu vou te provar na Bíblia isso hoje, lá no final.
tá? Que a Bíblia também ela não nos ensina assim. Não é por causa de um concílio, não é por causa de uma declaração, tá? Que eu vou mudar o que está escrito na minha Bíblia. Tá? Eles são triuno, 3 em 1, possuem a mesma essência, mesmo poder. Quando você vê um, você vê o outro, que vê o outro, cada um com a sua particularidade, tá? Mas como a pericorese, se relacionando entre si. A parte intratrinitariana dos três. E não é difícil da gente entender isso, tá bom? Só que quando a gente coloca primeiro, segundo e terceiro, não adianta. Nossa cabecinha vai emitir juízo de valor. E eu confesso para os irmãos que eu cresci emitindo esse juízo de valor em relação à parte do Espírito Santo. Né? Porque a gente sempre foca, Senhor, Deus do céu, eu rasgo o terceiro céu nesse momento, Pai, olhando para ti, que é o meu... Não. Irmão, hoje, às vezes a gente não precisa fazer isso. O Espírito Santo está dentro de nós, ele habita em nós. Jesus, quando sobe, ele diz que deixarei ele convosco para sempre. Ele sempre está com você. Com Covid, sem Covid, no momento da dor, no momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da felicidade, no momento do regozijo, no momento que você está fazendo prova, no momento que você está varrendo sua casa. Agora aí, nesse momento, ele está conosco para sempre, irmão. Para sempre ele está conosco. E recebe essa palavra, irmão. E não se afaste dele. Não deixe que ele saia de perto de você. Porque ele também é o dono da vida, é o dono do nosso corpo, o dono do nosso ser. Deixa ele controlar as suas emoções, a sua psique neste momento de dificuldade. Tá bom? A minha cabeça, eu falo muito com a irmã Leonide sobre isso, a gente conversa muito, né? Sobre essa questão da nossa cabeça, nossa mente. E essas coisas, né, a gente entra a parte do trabalho, né? E no meu trabalho, nós somos muito exigidos psicologicamente. Então, assim, muito difícil uma coisa nos abalar. Né? E eu queria que você, né, trazendo para a Bíblia, o pastor pregou domingo, quem prestou atenção entendeu. Lá em Romanos vai falar, né, as coisas da mente, né, que vai falar nisto pensai, né, o que vem de cima, né? Eu esqueci aqui o versículo, me perdoe, né, mas ele fala pensar nas coisas boas, né? Nisto pensai. Amém, queridos irmãos, estão entendendo, recebendo essa palavra aí, em nome de Jesus. Vamos seguir. Ele me glorificará. O Espírito Santo pode ser... Não, pergunta teológica. O Espírito Santo pode ser adorado. Há um versículo aí. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, olha só. O Deus glorificando o Filho, né? O Pai glorifica o Filho, nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Aí ele fala assim, que a gente pega uma coisa de desculpa, né? Então o Pai não tem que ser adorado? Esse versículo é assim? Não, irmão. É o Filho glorificando o Pai glorificando o Filho glorificando o Espírito Santo glorificando o Pai, os três se interrelacionando. Amém? Ele, o Espírito Santo, me glorificará porque há de receber o que é meu. O Espírito Santo glorifica o Filho. É um equívoco dizer que por isso ele não deve ser adorado. Tá? Ele deve ser adorado, sim. Tá bom? Tranquilo? Ele pode ser adorado, sim. Respondida a pergunta teológica, tá aí os 2 versículos aí. Aqui, tá bom? Na palavra aí. Né? Acho que ficou mais ou menos aí para os irmãos entenderem. Maravilha. Aí o efeito prático da pericorese, no tópico 2, vai falar da declaração do credo de Atanásio. Né? Está fundamentado nas Escrituras. Aqui vamos falar um pouco da Trindade, a palavra Trindade mesmo, tá? Porque é um trecho de um credo. Por isso que está entre aspas. Tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Né? A triunidade, eu vou trazendo para mim, os três, né, devem ser adorados. Amém, irmãos? Tranquilos? Passamos bem aí? Vamos embora. 4. Sobre o tópico 4 do tópico 2. Consubstancial com o Filho. Consubstancial, irmão, quando a gente fala isso, significa da mesma substância. Lembra que eu falei do Sol? Produz luz, energia e calor, mesmo ser a mesma substância? Aí aqui tem os versículos que provam isso. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Lá em Romanos 8:9 vai dizer assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. É a letra maiúscula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E este Espírito habita em você, meu irmão. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Aí embaixo aqui, o filho é consubstancial com o pai. Essa relação ainda da pericorese. Tá? Eu, né, Jesus dizendo, né, e o pai somos um. Amém? Ele não fala que são dois. Somos um. Somos, plural, unidade. Irmão, isso aí mesmo. É ilógico, né? Mas não é para complicar, não. Tá? Somente algumas coisas. Lá no final, na conclusão, eu vou te responder melhor isso aí. Tá bom? Você vai entender. Ainda consubstancial com o filho, aí vai dizer, Jesus disse que o pai, aqui embaixo, tá? O pai vos dará outro consolador, não é outro Deus, tá, irmão? Não é outra entidade, não é nada disso. Né? Dará outro consolador. Significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, honra, força, majestade, justo, santo, bom, onisciente, onipresente, onipotente, imutável e vai, aqueles atributos todos que nós falamos. Aí houve uma ilustração do ovo para explicar a doutrina da Trindade, tá? Tem uma falhazinha aí, a gente vai ver, tá bom? O ovo ele possui 3 substâncias, né? É um ovo, né? A mesma substância com 3 situações diferentes, perdão. A casca, a clara e a gema, né? Cada um significando um ser. Aí está lá escrito lá, ó, esta ilustração falha porque a casca, a clara e a gema são partes do ovo, não o ovo em si. Então, são substâncias diferentes, tá? Desculpa, eu me equivoquei. São substâncias diferentes. A clara não possui a mesma substância da gema, que não possui a mesma substância da casca. Tá bom? Tranquilo? Eles não são partes um do outro, eles não se complementam, não. Eles são o mesmo, são iguais. Né? Por isso que ele fala, somos um. Bem? A ilustração da água para explicar a doutrina da Trindade, né? Algumas ilustrações aí que a gente vê são bem famosas, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Aí vai falar, o estado líquido, vapor e gelo são formas de água. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas de Deus. Não são formas de Deus. Senão, entra aquela situação que eu falei da união hipostática, da natureza de Jesus como homem. Tá? E eu não posso usar isso. Tá? Cada um deles é Deus. Essa ilustração é melhor, mas não é totalmente exata. Um Deus infinito não pode ser totalmente descrito por uma ilustração finita. Lembra que eu falei que Deus é ilógico? Então está respondido aí, né? Ele não é infinito, ele não é, essa ilustração é finita, mas o nosso Deus é infinito. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma ilustração, eu gosto muito dessa ilustração. Mas também não é a mesma coisa, é uma parte do outro. A gente fala, me dá uma escala, me dá uma nota, um acorde. Aí lá no teclado você vai e aperta 3 teclas do teclado diferentes, mas que formam o mesmo acorde. Os irmãos estão entendendo? É como se o Deus, Jesus e o Espírito Santo fossem o mesmo, eles juntos atuando, né, na intratrinitariana, né, esse relacionamento eita, caramba, me confundi. Intratrinitariano, eles dão uma nota, são uma nota só, né? Esses 3 clicando lá no teclado. Tranquilo? Partiu? Síntese do tópico 2, estamos acabando, o tempo está excelente. 20 minutos aí, 22 minutos cada tópico a gente está conseguindo resolver. Tá bom? Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus, e em que este é glorificado por aquele. Aleluia. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Tópico 3. Vamos ver como? Irmão, ele vai fazer agora a revista uma situação cronológica, né, da atuação do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo existe desde quando? Não sei, fala para mim, sempre tive essa dúvida. Então vamos tirar a dúvida agora. Sua atuação é visível a começar na criação. Lá na criação. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, Ruach Kadosh, tá? O Espírito com letra maiúscula se movia sobre a face das águas. Aqui embaixo, morreu, o Espírito Santo acabou, só existiu lá? Não. Envias o teu Espírito e são criados e assim renovas a face da terra. Deus usa o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele é também para renovar a face da terra. Deus não usa, perdão. Ele é Deus também. Ele renova a face da terra. Né? Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas. Mesmo que a gente ache que esteja fora do controle, mesmo que a gente ache que as coisas estão desequilibradas, mesmo que a gente ache nada foge do controle do nosso Deus, nada foge do controle do Espírito Santo.
Ele está no controle na minha e da tua vida aí, meu irmão. Com toda dificuldade, com todo problema, lembre-se que há um Deus que cuida de mim, cuida de você. Enviou seu Espírito para isso. E a gente precisa continuar permanecendo nele, confiando nele, porque ele estará com a gente até daqui a pouquinho. É isso? Não. Ele estará com a gente para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tópico 3 vai dizer assim: no plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel. Aí ele vai falar aqui, irmãos, nós vamos encontrar aqui Espírito de Cristo, tá? Gostei dessa tradução. Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Os três falando desde a fundação do mundo, falando sobre a testificação, né? Da história da redenção humana. Tá? Eles falando, Deus falando que ele já possui um plano, né? Desde antes da fundação do mundo. Irmão, desde antes de você existir, ele já te amava. Ele já nos amava. Ele amava a criação, né? E continua amando, né? É presente. No plano divino da salvação ainda, nós vamos entender que o Espírito Santo inspirou os profetas. Vários profetas foram influenciados pela ação do Espírito Santo. Vamos ver, maiúsculo, não o Espírito do profeta com E minúsculo, Espírito maiúsculo. Tá bom? Tranquilo? No plano, por isso que nós... passei mais. No plano divino da salvação, ainda sobre o tópico 2, o tópico 3, vai falar: a presença do Espírito Santo está em toda a história dos antigos hebreus, com os 70 anciãos auxiliares de Moisés, em número 11, 25. Aí vai dizer assim: o Senhor desceu na nuvem, ele falou e tirou do Espírito que estava sobre ele. Ele quem? Moisés. Tá? E pôs sobre as 70 autoridades, os 70 líderes que auxiliavam Moisés. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Líder. Meu irmão, que você é líder, tá? Você lidera um departamento da igreja, alguma situação dentro da casa do Senhor, tá? Ou fora também. Eu também vou falar assim também. Não deixe o Espírito Santo afastar de você. Tá? Continua conduzindo o que você tem que conduzir da melhor maneira possível. Tá? Porque você não está trabalhando para pastor. Você não está trabalhando para missionária. Você não está trabalhando para ninguém. Você está trabalhando para o nosso Deus. E não faça como esses 70 anciãos, né? Esses 70 líderes que profetizaram por um tempo e suas bocas cerraram e não voltaram a fazê-lo. Tá? Que o Espírito Santo, meu irmão, meu irmão que é líder de jovem, líder de adolescente, líder de união feminina, líder de diácono, líder de alguma coisa, né? Ciclo de oração, do audiovisual, do som, a gente esquece um pouquinho dos sonoplastas da igreja, né? Irmãos, o bom líder prepara outros líderes. O bom líder faz líderes. O bom líder discipula líderes. Tá? Esse negócio de você, não vou fazer, não vou ensinar para ninguém, porque sou meu, senão vou perder meu emprego. Igreja não é emprego. Tá bom, irmão? Igreja não é emprego. Você não está trabalhando para o homem. Você está trabalhando para o Senhor. Tá bom? Então fica essa palavra. Que o Espírito Santo continue a te usar para profetizar as nações da terra. Amém? Tranquilo? Receberam essa palavra aí, líderes? Glória a Deus. Ninguém deu glória a Deus agora, né? Todo mundo ficou em silêncio. Estou vindo daqui. Vamos seguir, queridos. Dentro do plano divino da salvação ainda. Estou acabando. A presença do Espírito Santo esteve com os demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Os outros heróis da fé. O Espírito Santo é a primeira pessoa com que um pecador tem um contato quando ele vem a Cristo. E é ele que nos leva a Cristo. É ele que nos convence da pecado, da justiça e do juízo. Né? E convence mesmo. Você precisa dele para viver. Né? Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou, não é nova era de ordem mundial, esse negócio não, tá? Pelo amor de Deus, irmão. Essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2. Essa descida foi para que ele ficasse conosco até daqui a pouquinho. Não, peraí. Não, ele vai ficar conosco até o final da pandemia. Ele vai ficar conosco até a gente tomar vacina do coronavírus. É isso que está aí? Ele vai... Não, já sei. Ele vai ficar conosco até eu ficar rico. Ele vai ficar conosco até eu ser curado. Ô, irmão,
Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre conosco. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Glória a Deus. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, tá? Um fruto com vários gomos, tá? É por isso que Jesus vai falar: ei, pelos frutos eu conheço a árvore, pelo fruto vos conhecereis, dá-nos fruto, tá? Desculpe, irmão. E esse fruto, ele é manifestado por esses gomos, né? Eu só manifesto, só dou fruto, só amadureço quando eu estou praticando isso aqui. Eu estava até conversando permanente com o irmão Dixon sobre isso. A árvore não corre atrás para dar fruto. Ela deixa de ser tecnon para ser ruios, né? Amadurece, deixa de ser bebezinhos de colo que são amamentados por leite para ser filhos que têm condições de herdar, né, algo de um pai, de alguém, e além disso, possuem o DNA dele, irmão. Filhos maduros na fé. É isso que nós devemos desenvolver dentro do fruto do Espírito. E aqui embaixo, as manifestações dos dons espirituais. Aí nós vamos encontrar os 3 agrupamentos. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. Que tem um total aí de 9. Revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito. Aí o de poder, né, de operação de cura. Aí vai, senão vai ficar... Né, mas é assim que nós vemos ele, a manifestação, né, atuando na nossa vida hoje em dia. O que aconteceu? Irmão Gual, que pergunta teológica. Por que não acontece mais essas coisas nesses dias de hoje? Eu te pergunto com outra pergunta. O professor bom faz a contra-pergunta. Responde a pergunta com outra pergunta. Deixa sempre o aluno na onça. Tô brincando, irmão, para os irmãos entenderem melhor. Irmão, quem mudou? Essa é a pergunta. Fomos nós ou foi Deus? Essa é a pergunta. Nós vamos orar na intenção de sempre tirar de Deus alguma coisa. Só que eu nunca consigo entender isso. Porque o certo na oração seria a maneira de Deus tirar de nós o que Ele quer, no cumprimento da sua soberana vontade. Vamos seguir. Estamos acabando. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos, né? Lembra lá do início, na criação, na interioridade do ser humano, convencendo-se ao estado, além disso, regenerando, capacitando para o serviço no reino de Deus. Vamos concluir? Vamos acabando? As informações sobre o Espírito Santo são abundantes, irmãos. Não dá para esgotar o assunto, tá? O que marca nossas vidas são as experiências com Ele na medida que o buscamos. Então, as experiências com o Espírito Santo são maravilhosas. E elas vão acontecendo de acordo com o que eu busco. Nós ficamos mais sensíveis espiritualmente. Aproveita, irmão. Esse tempo de pandemia transforma tudo que é ruim em bom. Estou em casa. Irmão, eu nunca vi isso. Quando você viu lá no trabalho lá que eu vou ter que ficar em casa, irmão, foi uma alegria. Graças a Deus eu vou para casa, ficar com a minha esposa, com meu filho. Nós temos que ter alegria em estar no nosso lar. Alegria em ter experiências com Deus. Alegria, irmãos, porque isso nos amadurece. Estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Desejamos que a cada dia a divindade se revele a nós, para que entendamos de maneira eficaz qual é a boa, perfeita vontade dele em nossas vidas. Samuel fala assim: Pai, é boa, perfeita e legal. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e legal. Samuel fala isso. Eu gosto quando ele fala isso. Ele tá fazendo as perguntas teológicas aí cada dia mais difíceis, irmão. Tem que correr atrás do mestrado, doutorado, catedrático, PhD, não sei o que, para estar respondendo as perguntas dele, que as crianças vão crescendo, né? Vão buscando conhecimento. Isso é bom, irmão. Conhecimento de Cristo, crescendo em conhecimento do Senhor. Amém? Tranquilo? Maravilha? Sobrevivemos? Próxima aula, atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Aí eu falei, né, vai ser o Espírito Santo aí, a lição inteira, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Acabou? Não acabou. Vamos seguir. Momento de interação. Irmãos, esse é um momento que eu costumo colocar se os irmãos quiserem alguma pergunta aqui no chat do YouTube, ou quiserem me perguntar depois, eu passo o telefone, ou quem tiver meu telefone, pergunta o outro aí, vai achar meu telefone de alguma maneira. Eu posso até falar aqui meu telefone, não tem problema. Código 21, né? 997884164. Mas eu não gostaria que você me mandasse mensagem, não. Você falou, que é esse mongol? Que grosseria é essa? Porque eu acho que esse tipo de estudo
é mais importante você conversar com o seu pastor. Qualquer dúvida sobre isso, conversa com ele, sabe? Primeiro porque ele é a pessoa que dá o direcionamento na igreja, né? A visão da igreja, o alinhamento com a palavra, né? Não que eu não esteja dentro, não é isso. Só que eu me sinto mais confortável, né, reconhecendo a autoridade dele sobre a igreja do Senhor. Tá? Eu sou muito bem resolvido, irmão, sobre isso. Eu acredito que, Deus, um dia você vai ser pastor. Não, irmão, eu nunca vou colocar você num lugar de demandar ordens, né? Ordens dentro da medida ali do possível, né? Ser um líder, se você nunca foi liderado, um bom liderado, se você nunca obedeceu ordens, se você nunca respeitou autoridade, sempre que questionar, né? E o interessante na palavra, sabe o que é? Obedecer sem questionar. Primeiro a gente obedece, depois a gente entende, porque obedeceu. O pastor Luciano subirá a falar isso. Amém? Tranquilo? Acabou? Não acabou. Tá ficando chato isso aí já. Vamos lá, momento gratidão, queridos. Nós vemos aí, enquanto a igreja tem se levantado na terra, em cidade de Rio Pomba, eu creio que um dia Rio Pomba será do Senhor, né? E aí segue aí a conta da igreja, você pode ir depositando aí. Agora, eu vou esperando um tempinho para você aí. Gostaria de ler 2 versículos com você. Um de oferta e um de dízimo. Tá? Ambos no Novo Testamento. Por que isso, irmão? Porque tem gente que diz que não tem nada no Novo Testamento que fala sobre dízimo e sobre oferta. Aí vai falar o primeiro lá de oferta voluntária, tá? E aqui sobre o dízimo do Senhor. Irmão, se Abraão entrega ao rei de Salém, eu falei isso domingo na igreja, né? O dízimo dos despojos, quem somos nós, irmãos, que não vamos entregar? Quem somos nós, irmão? Ele é o pai da fé e fez isso, entregou o dízimo. Quem sou eu e você para não entregar, para não executar essa ação na casa do Senhor? E a gente sabe que o dinheiro por tudo responde, né, irmão? Antigamente a gente vamos colocar um ar-condicionado aqui na igreja. Sabe como é que eles faziam na igreja primitiva? Um dava ar-condicionado. Aí o outro se levantava e falava assim, não, eu vou dar a luz eu pago. A outra, não, eu vou dar a fiação elétrica. Aí o outro fala assim, eu vou dar a instalação. Aí o outro fala assim, eu vou dar, né, a pilha do controle. E assim vai, eles se juntavam e cumpriam os objetivos. Mas a gente sabe que hoje o dinheiro responde por tudo. Mais obras na igreja não acontecem por causa da nossa falta de fidelidade a Deus. Né? E, irmão, ele fala, faz prova de mim. Faz prova de mim. Fazei prova de mim. Ele fala para nós fazermos prova dele. Tá? Não vou ficar aqui fazendo apelo para você, até porque isso é gratidão. Senhor, o Senhor me abençoa. Na medida que o Senhor me abençoa, eu vou abençoar a tua obra. Eu vou abençoar os domésticos da fé que está escrito na palavra. Eu vou abençoar quem tiver à minha volta. Eu vou abençoar, irmão. Que não sejamos uma represa que fica cheia de água, né? Até que rompe lá a barreira e Brumadinho, né? Não, irmão. Sai fora disso. Libera, irmão. Recebeu, libera. Né? Recebi agora as bênçãos do Senhor. Fui compartilhar com a minha mãe, compartilhei com a minha avó. Aí, que Deus continue nos abençoando, irmão. Pedido a Deus que tiremos na nossa mente esse pensamento mesquinho, né? Venha a mim, vosso reino nada, né? E a gente precisa entender que nós somos mais abençoados quando aprendemos a abençoar. Amém, queridos? Abençoe a nossa igreja. Deus continue te abençoando a cada dia financeiramente. É isso que eu desejo para você. Toda sorte de bênçãos, tá? Que prospere. Onde sua mão pegue, prospere. Onde seus pés pisem, seja um lugar santo. Amém? Acabou? Não! Vamos lá? Irmão Walter, que isso aí que o senhor colocou? Está escrito assim, a bênção apostólica, né, de 2 Coríntios 13:13. Ela vai falar numa ordem. Olha a ordem da bênção apostólica. Tá na Bíblia, não estou inventando nada. Tem irmão que vai dar a bênção, amor de Deus o Pai. Não, por que você está indo começando primeiro por Deus? Tem ordem? Você está emitindo um juízo de valor na hora de dar a bênção apostólica? Não estou falando, pelo amor de Deus, não é quanto o nosso pastor, não. O nosso pastor faz certinho. Não, mas eu estou querendo dizer para outros irmãos, né? A gente não tem ordem. Nós vemos a Bíblia em Judas também invertendo. Primeiro Jesus, depois Deus, depois Espírito Santo. E na bênção apostólica, a graça. Primeiro a graça, porque sem graça não tem amor. Se não fosse a graça do Senhor, o favor imerecido dele por você, você não estaria vivo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, depois vem o amor, depois a comunhão. A graça de Jesus, o amor de Deus. E a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Recebe a bênção apostólica, que Deus continue te abençoando grandemente. A sua vida, a sua família, tá? Que tudo isso passe logo.
Esse é o nosso desejo. Viu que eu não gosto de ficar focando muito sobre o negócio de coronavírus? Porque ele não é maior do que meu Deus. Meu Deus é maior do que ele. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as duas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam a vinda do Senhor Jesus. A gente incrementa um pouquinho também, né? Todos dizem amém. Quem disse amém, vem à noite no culto também. Assiste EBD do domingo que vem e dá um abraço em alguém. Amém? Deus abençoe, queridos. Um forte abraço. Vou desligar aqui.